A garantia é direto na Terra Mar. Cloro para piscina balde 10 quilos, R$169. Viapol é com a Terra Mar. Via Plus 1000, só R$55. Bomba d'água, meio cavalo, R$169. Terra Mar, Avenida 15 de Novembro, 241, ao lado do Fórum. WhatsApp 22 981560046. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Parte dessa entrevista de hoje, daqui a pouco a gente vai anunciar o nosso convidado, para quem está ligado aí agora. Vamos trazer amanhã também no jornal impresso Folha da Manhã e no portal folha1.com.br. Sexta-feira, 10 de janeiro, 7h13. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações de Campos e região. Voltou a chover ontem na cidade, não tão forte quanto anteontem choveu 60 milímetros. Como a gente falava ontem aqui com o João Siqueira, Campos tem aproximadamente aí em média 70 ou 80 milímetros de chuva por mês. E aí você traz 60 milímetros de chuva em uma hora, imagina bem, né, o volume de água caindo para onde vai. E ainda tem essas questões que a gente sabe muito bem, de bombas, de bueiros entupidos, de lixo que a gente joga. Passei ontem aqui, tinha um sofá ali, perto aqui da rádio, aqui, por exemplo. Assim, temos muito que melhorar, tanto o poder público quanto todos nós da população. Mas a previsão para hoje e para o fim de semana, a gente confere agora com o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos hoje deve ter 29 graus de máxima, 22 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus com predominância do sol. Algumas nuvens, mas a predominância agora pela manhã é do sol aqui na área central da cidade. Queria conferir só as imagens aqui para bater, mas tem ainda um alerta e uma previsão de chuva forte para hoje. Isso é o boletim de ontem ainda que o Instituto traz, ele renova sempre por volta de 9, 10 horas da manhã. Então, de 10 da manhã de ontem até 10 da manhã de hoje, há ainda a previsão de chuva forte para hoje. Conferindo aqui as imagens, tempo bom
agora aqui na planície com sol. Então, para hoje e para amanhã também, a previsão é de tempo, hoje tempo bom, céu claro. Logo para amanhã, sábado, tempo parcialmente nublado, com 29 graus de máxima, 21 de mínima. E no domingo, aí o tempo fica chuvoso, volta a ficar chuvoso e aumenta a probabilidade de chuva. Quer dizer, aparece aqui a probabilidade de chuva no domingo e segunda, com 65% e 85%. Portanto, devemos ter aí um final de semana com tempo, pelo menos para amanhã, né, tempo parcialmente encoberto, e no domingo a probabilidade de chuva chega a 65%. São 7h16. Folha no Ar de hoje vai conversar daqui a pouco com o Dudu Azevedo. Dudu Azevedo é vereador eleito pelo Republicano em Campos e estreia na sua vida pública, na vida política eleitoral, né? Todos nós fazemos política, mas na política de urna eleitoral, isso aí é para poucos, né? Para os corajosos. E o Dudu venceu as eleições pelo Republicanos e vem para conversar com a gente sobre essa vitória, sobre a reeleição de Vladimir também, como apontavam as pesquisas sérias, né? Sem aquelas coisas de pesquisas houve assim uma tentativa de implantar uma narrativa de segundo turno, a qualquer custo, através de pesquisas forjadas. Tanto que, né, o próprio TSE brecou pelo menos 2 ou 3 delas. Uma delas, inclusive, encomendada por uma rádio de São João da Barra, pegou mal a beça, né? O Instituto registrou a pesquisa no TSE, anunciando que iria fazer a pesquisa, mas quando registrou no TSE já tinha o resultado da pesquisa, ou seja, o resultado do jogo antes da partida acontecer. Nem na Federação de Futebol do Rio de Janeiro é isso. E aí, cara, assim, pega mal, né? Fica ruim para quem contrata, ruim para o Instituto. E, né, o tribunal brecou, todo mundo ficou sabendo, pegou muito mal, ficava ruim. Mas não é só questão de desgaste, de pegar mal. É de entender essa guerra de narrativa a todo custo para levar uma eleição para segundo turno. Aliás, vamos falar sobre isso, eleição muito custosa, né? Como diz o mineiro, né? Muito cara para alguns partidos. O Dudu vem também para falar sobre a Câmara Municipal, a eleição da mesa diretora com o Fred Rangel, o presidente da casa, contando inclusive com 3 dos votos aí da oposição. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Ainda hoje, o nosso convidado Dudu Azevedo vai analisar também e vai revelar aqui a sua área de trabalho, como é que vai ser, né, os seus projetos para o cargo de vereador que assume agora na Câmara Municipal. E nós vamos comentar um pouco sobre também as expectativas para o novo governo Vladimir. E assim, é uma coisa pessoal, mas é o que eu estou entendendo, é o que eu estou acompanhando de todo esse processo, e é o que a gente anda nas ruas e vê. Vladimir tem muitos desafios, tem saúde, tem educação, tem geração de emprego, desenvolvimento, tem tudo isso para trabalhar. Mas tem 2 desafios gigantes, e assim, muito, muito importantes. Primeiro é o TAG, o Termo de Ajustamento de Governo, que a partir de agora proíbe o uso, né, da indenização dos royalties para pagamento de dívidas e de folha permanente de pagamento, que no caso é o RPA. Esse é um grande desafio. Como você absorver essa mão de obra, ter que mandar embora 10 mil, 12 mil RPAs, e a gente sabe muito bem que a prefeitura hoje, se perder esses RPAs, tem muitos setores que esse pessoal é fundamental. E tem um outro detalhe, tem como fazer concurso, porque a folha vai extrapolar a lei de responsabilidade fiscal, passa seguramente, né, daquele percentual, daquela porcentagem permitida pela lei de responsabilidade fiscal, com gasto com o pessoal. E um outro grande problema, que é o transporte público, que já começou a ser resolvido, mas precisa ser resolvido. Se não resolvido,
transporte público de Campos precisa de qualquer maneira melhorar. Esses, pelo menos na minha opinião, são 2 grandes desafios desse novo governo, né, do Vladimir. São 7h20. Dudu, é rápido, a gente faz aqui só uma passagem pelo portal folha1.com.br e a seguir a gente começa aí a nossa conversa, o nosso bate-papo. Registrar também a presença do Anderson, né, e agradecer aqui por você estar conosco hoje. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis e qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque, sindicância aberta pela Corregedoria da GCM, da Guarda Civil Municipal, após uso de spray de pimenta no farol. O caso aconteceu no trio elétrico no último final de semana e a determinação já foi publicada no Diário Oficial. Incêndio atinge navio na Bacia de Campos e mobiliza ações de resgate. Os trabalhadores foram resgatados. Marinha investiga o acidente. Ainda no portal folha1.com.br, acidente entre carro e caminhão na BR-101 deixa 3 pessoas feridas. Entre as vítimas, uma criança de 7 anos que estava no carro de passeio. Álvaro Oliveira irá assumir o IMTT no lugar de Nelson Godard. Godard já foi anunciado em Niterói, né? Godard, para quem não sabe, é o atual presidente, né? Assumiu também em Niterói, tem uma vasta experiência no Detran, é especialista nisso e deu uma contribuição importante, boa. Agora, já com o parque semafórico, pelo menos uma parte dele renovada e sincronizado, e agora precisando de alguns ajustes, isso aí é normal. O Álvaro Oliveira assume e tem esse compromisso também, né, de regular, de ordenar esse trânsito. Outra demanda também, essa é mais fácil, mas assim, como que é? Essa é indigesta, porque gera um desgaste político, popular, porque para você ordenar um trânsito tem que ser campanhas educativas e multa. A gente só passou a usar cinto de segurança depois da multa. Enquanto você não recebeu, isso assim, na maioria, não todos, mas enquanto a gente não recebeu a primeira multa por falta de cinto de segurança em casa, você recebia aquela cartinha assim, que, puxa vida, por que eu não usei o cinto? Então, a gente não cumpre a lei, a gente avança sinal, e aí, assim, tem uma desordem muito grande, o negócio está largado. E agora com as câmeras que não só monitoram, como fiscalizam, monitorar é uma coisa, fiscalizar é outra, aí sim a gente já começa a ter um ordenamento no trânsito, porque é muito comum a gente parar naquela caixa amarela, que a gente está com pressa, mas esquece da outra pista que tem outra pessoa ali também com pressa. Então, e principalmente motoboys, mas não é só motoboys, é todo mundo. Então, isso também é outra demanda, mas talvez mais fácil de resolver. Lista de alunos encaminhados para a rede municipal é publicada. Fortes chuvas voltam a atingir Campos na tarde de quinta. Prefeito de Italva, Léo Pelanca, é eleito presidente do SIDENF. IPTU 2025. Guias podem ser emitidas a partir de hoje em Campos. Desconto para cota única é de 10%. Deputado Tiago Rangel quer investimento de 2 milhões em Campos. A verba é um reforço para o 8º Batalhão, com melhorias também no Hospital Ferreira Machado. Ainda, Procon Campos divulga pesquisa de preço de material escolar. E também Lagamar recebe banda Shot Carioca nesta sexta-feira. Jeane assume presidência do Consórcio de Saúde da região. E, para fechar, Museu de Campos aberto ao público de terça a sexta-feira, nesse período de janeiro e fevereiro. São essas manchetes lá do portal folha1.com.br. Um rápido que eu já trazei aqui esse processo aqui. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e a gente começar esse bate-papo hoje.
nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, a gente recebe aqui o Dudu Azevedo. Dudu, muito bom dia. Obrigado pela sua visita, obrigado pela sua presença, parabéns pela sua vitória, estreando com o pé direito. A gente conversava aqui com alguns estreantes também na política da região, né? Isso também quer dizer, porque assim, as urnas elas dão vários recados para os especialistas, para a gente que acompanha o dia a dia da política, tem assim milhares de recados em cada urna, em cada eleição. A gente vai analisar isso tudo aqui hoje, mas talvez a sua eleição é aquilo que pode ser encarado como um recado de renovação na Câmara. Bom dia, bem-vindo, parabéns pela vitória. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí da Folha FM, Grupo Folha da Manhã. Registrar aqui um abraço pro meu amigo Cristiano, que hoje não está presente aqui, né? O Luizinho também, que também da outra vez tinha a oportunidade de ser entrevistado por ele também, hoje não está presente, eu acho que está de férias, né? Férias, vida boa. Tá no projeto pessoal, umas vida férias. Boa. Mas todo mundo merece férias. Bom, e aí, claro, por motivos mais do que óbvios também, né? Você lembra daquele período de eleição? O Aloysio fez aqui a cobertura de 30 pesquisas. E ainda acompanhava as pesquisas dos Estados Unidos, que ele gosta. De fora. E São Paulo, Ele aquela gosta. foi doideira, né? Deixar um abraço para eles aqui. Mas também no final ele acertou dos 11 municípios que tinham aquelas indicações de aprovação de governo, né? Era indicação de boa a votação nas urnas, ele acertou 11 dos 11 que ele fez. Isso é bom. E aí deixar registrado também um abraço para os meus pais que estão também nos assistindo e ouvindo, né? Aos amigos também que já estão me mandando mensagem aqui, já estão conectados ao vivo, prestigiando a gente ao vivo. E é isso, estou aqui à disposição. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Jonas e Geni. Dona Geni, Dona Maria Geni e seu Jonas. Legal. Estão lá ouvindo a gente. Abraço aí e pra seu prestigiando já desde cedo. Quando eu acordei, estava escovando o dente, já chegou a mensagem dela, já estou sintonizado. Legal. 98,3. Abraço seu Jonas e Dona Geni. Isso aí. Muito obrigado aí pelo carinho também. Depois que o filho sair, continua ouvindo a rádio, tá? Vamos lá. Cara, mas aqui, eu tenho que te fazer essa pergunta. Muita gente votou em você pensando que era Vladimir, não? Tomara, porque ele estava bem avaliado. Se foi dessa forma aí, graças a Deus, fui privilegiado. Parece muito com ele, cara. As pessoas acham. Eu não acho. Você não acha? Eu não acho tanto. Mas se gaguejar, vai ficar mais igual ainda hoje. De vez em quando dá. Tô brincando. De vez em quando dá uma travada, mas é natural. Não, é natural. É natural. Não, mas assim. Você conhece o Vladimir há quantos anos? Uns 20 anos. Por aí. Você não acha que você parece por quê? Você tá chamando o cara de gordo? Não. Não, as pessoas confundem mesmo, acham parecido. Eu acho que é mais pelo aspecto da barba. E às vezes o formato verde também. O dele é meio azulado, né? Aí a mãe falou que é verde. É verde? Então é verde. Se a mãe falou que é verde, a mãe tem sempre razão. Isso é ditado antigo, desde a época da escola. Seus pais têm sempre razão. Você não tem. Então, assim, eu acho um pouco parecido, mas as pessoas realmente acham. Se eu tive votos por essa ligação de aparência, eu fico grato tambme por isso, porque o Vladimir estava fazendo. Você parece mais, cara. Na campanha, na montagem ali de material de campanha, realmente eu passei a achar um pouquinho parecido. É o ângulo, iluminação, essa coisa toda. Não é legal. Figuras diferentes, assim, mas com personalidades muito parecidas. Acho que não sei se é a convivência, muito provavelmente pode ser, mas a personalidade parecida e as pessoas também acabam vendo muito junto, né? Então acaba achando que é parecido um pouco mesmo. O que te levou a entrar na política eleitoral? Você já é do ramo de entretenimento, né? Você é de uma empresa muito grande, que é a Quatro Ventos. Quatro Ventos é Invictus, isso. Invictus. Na Quatro Ventos, eu sei que você tem a parceria, a sociedade lá do Elinho Naim. Isso, somos sócios há 20 anos. 20 anos. 20 anos. Relacionamento com ele... Tranquilo. Sem problema. Graças a Deus. Elinho é muito campeão. Graças a Deus. Gente da melhor qualidade. Hélio é padrinho da minha filha. Gosto muito dele, Poxa, sensacional. Elinho
Quem gosta dele também aqui é Beto, ó. Beto. Elinho fazia programa com a gente, Naim fazia programa com a gente, Garotinho começou fazendo programa em rádio aqui na Continental. Na Continental, quando ele começou, era na 13 de maio. Era na 13 de maio, você trabalhava naquela época, né, Beto? Então, Beto tem mais de 60 anos de rádio. Então... 60? Tá bem conservado, hein, cara? Que nada, você andou sem óleo há muito tempo. Mas, cara, assim, então, tem esse relacionamento, por isso que a gente é bem próximo aí, por conta desses bons... O próprio Nelson Naim, né, enfim. Até por cobertura também, jornalística. Naim foi prefeito de Campos, foi presidente da Câmara, né, vereador por vários mandatos. Mas e aí você, então, também ingressou nessa área política. O que te fez chegar lá? Cláudio, eu falo sempre quando me perguntam sobre isso, é uma forma muito natural. Acho que a política partidária, ela entrou na minha vida aos poucos, nada forçado. Não era algo que eu planejei, não era algo que eu busquei esse caminho, foi acontecendo aos poucos, né? Eu sempre falo do meu primeiro episódio político, lá em 2014, quando Vladimir me pediu ajuda para que ajudasse a coordenar a campanha do Bruno Dauari, à época deputado estadual de primeiro mandato, ali na região da Pedra, né, mais especificamente, mais pelo meu perfil, às vezes, que ele achou por lidar com público jovem, de evento, e ter essas características, e Bruno era um candidato à época novo, né, então ali eu comecei a participar, e aí a gente vai tomando gosto, né, vai entrando pra política, vai conhecendo os atores da política, vai conhecendo os bastidores da política, e aí a gente vai se contagiando com essa magia que é a política, que muitos às vezes criticam, mas, como eu sempre falo, a política é uma ferramenta excepcional. Só que toda ferramenta ela é capaz de construir ou destruir. Basta a pessoa saber usar da forma certa. Então, quando a gente vê a ferramenta da política na mão de pessoas sérias, isso vai dando perspectiva da gente mudar a vida das pessoas, ajudar. Eu acho que com isso a gente foi aos poucos ingressando nessa vida aí, e hoje está, graças a Deus, como vereador eleito da cidade de Campos. Essa coisa que a gente demoniza muita política no Brasil, né? Tem essa mania de falar assim, ó, deixa a política para os políticos, vamos trabalhar. Não. Se for dessa forma mesmo, aí que a coisa piora. Porque, como todo lugar, todos os lugares, seja qualquer área, seja na polícia militar, seja de classe médica, seja no jornalismo, assim como na política, existem ótimos profissionais e existem os profissionais que não são bons, vamos dizer assim, para não pegar mais pesado nas palavras. Mas toda profissão, ou todo grupo, ou todo meio que a gente vive, existem pessoas boas e ruins. E na política não é diferente. Não é diferente. O problema é que a quantidade de coisas negativas que são feitas na política talvez tenham mais ênfase do que as coisas boas. Mas muita coisa boa acontece. Tudo que a gente vê pela cidade hoje é de benfeitoria. A boa política que o prefeito, por exemplo, vem implementando nesses últimos 4 anos, que proporcionou. Né? Se tivesse sido uma política ruim, talvez a cidade tivesse de outra forma. Então a política é uma ferramenta. Agora, precisa estar na mão da pessoa certa. Né? Uma ferramenta, como eu falei, é capaz de destruir, mas também é capaz de construir. Então acho que na mão da pessoa certa, ela é capaz de construir. Não tenha dúvida. Grandes direitos nós conquistamos através da política. A nossa Constituição é uma peça maravilhosa e resultado de política. Né? Imagina quantos acordos, quantas reuniões, quantos encontros não foram feitos para chegar... Trabalhos técnicos sérios para que se chegasse... E político para que se chegasse nessa composição atual. E hoje garantindo direitos a milhões de milhares de brasileiros. Entendeu? É o trabalho da política. Você teve 3.661 votos. Como é que foi essa votação? Porque assim, o vereador ele tem que trabalhar para 10 mil votos, tem que buscar né, o máximo de votos possível, ainda mais com esse corte alto que a gente teve esse ano e com um número menor de candidatos. A gente teve 395 candidatos. Numa comparação rápida, 2020 foram 820 candidatos, o dobro. A regra mudou, né, para essa eleição, era 25
vereadores, 25 candidatos, mais um. Para cada partido. Na outra, acho que era quase 40, 36, 38, por aí. Por aí, 38, é isso aí. Então, assim, ficou mais apertado. Se não tem uma votação dessa maior, você corre o risco de ficar de fora. Como é que foi essa votação? Realmente, como você falou aí, a regra mudou, né? Muito também pelo fato que tornou a eleição um pouco mais difícil. A quantidade de partidos diminuiu e automaticamente com isso também a quantidade de possibilidades de disputa também diminuiu, né? Na eleição passada, como você falou, quase 40 candidatos dentro de um partido e um número de partidos maior. Agora um número de partidos menor e também uma quantidade menor de pessoas pré-candidatos ou candidatos à época dentro de cada partido. Então isso realmente já era uma leitura antes da eleição que a faixa de corte seria mais alta, né? Eleição passada, se eu não me engano, tivemos vereadores eleitos na casa de 1.500, 1.300, 1.700 votos. Nessa eleição a gente não tem vereador eleito com menos de 3.000 votos. Ou próximo dessa casa ali, 2.900, alguma coisa. Você está com 2.900 e alguma coisa perto dessa faixa. Ou seja, praticamente dobrou a expectativa de votos para que se conseguisse uma cadeira na Câmara de Vereadores de Campos. Então, isso realmente deixou a disputa um pouco mais acirrada, né? E aí, é aquilo que eu falo. Nada supera a rua. É um slogan até que eu usei durante a campanha. Tem que andar, tem que ir, tem que pedir. Não adianta você achar que às vezes a pessoa que está do seu lado, seu melhor amigo, se você não pedir, não falar que é candidato, às vezes a pessoa já vai fazer compromisso com outro, vai ouvir proposta de outro, vai às vezes entrar na plataforma política de outro, então você vai perder. Então o político teve que ser realmente dia a dia, andando, pedindo, visitando e só assim para conseguir esse resultado. Eu atribuo muito esse resultado que eu tive nessas eleições ao grupo que eu montei. Eu, graças a Deus, consegui montar um grupo pulverizado pela cidade e caminhei, andei todos os dias. Eu estava até brincando com algumas pessoas agora recentemente na Câmara, depois de ter tomado posse, que a minha agenda de abril até outubro não teve um dia sequer que eu fiquei em casa. De segunda a segunda, literalmente. Com várias reuniões, andando, visitando, pedindo, eu escutando demanda, vendo, desenvolvendo projetos para resolver a vida daquelas pessoas. Já anteriormente, foi uma coisa que eu também acho que me ajudou muito a obter essa votação que eu tive. Eu fiz o trabalho ao contrário. Muitos políticos estão acostumados a chegar, pedir, prometer, para depois provavelmente cumprir ou não, né? A maioria dos lugares que eu cheguei, Cláudio, eu já cheguei vendo as necessidades e muitas delas, quando eram possíveis de serem resolvidas, eu já comecei a resolver. Então ali as pessoas começaram a ter uma confiança maior. Então realmente ele veio e falou que ia resolver, resolveu até antes mesmo da eleição. Se aquele grupo ali realmente votou em mim ou não, eu não posso ter 100% de certeza, porque o voto a gente sabe que é secreto. Mas eu fiz o meu papel de chegar ali e já resolver antecipadamente. Foi a característica que eu tentei colocar na minha campanha e que eu acho que isso deu muito certo. Que é resolver os problemas mesmo sem ter um mandato de vereador? Bom, às vezes boa vontade, né? Boa vontade, e eu também participei do governo, fiquei 4 anos no governo e graças a Deus a minha experiência, esses 4 anos no executivo me fizeram muito bem. Tive experiência em praticamente todas as áreas atuando. É chegar numa comunidade, às vezes coisas simples que não se resolviam, a gente chegar, conseguir ir ao teu secretário, despachar junto com o agente comunitário, dizer aquela demanda que aquela localidade estava passando e automaticamente já ter aquele problema resolvido. E aí a comunidade já enxergar aquilo ali como o garoto teve boa vontade de vir aqui nos escutar, nos levar até o órgão competente para a gente conversar. Muitas das vezes as pessoas não tinham nem oportunidade de chegar até um secretário para levar uma demanda simples, né? Eu vou te dar um exemplo. Ali na localidade de Lagoa de Cima, por exemplo, tinha uma rua praticamente que tem atrás ali daquele assentamento Pau Funcho, né? Na verdade você consegue, é rápido para você atravessar se você atravessar a lagoa, mas se for de carro você tem que dar uma volta absurda para chegar, e é uma rua realmente com mais de 100 casas que estava ali precisando de algumas demandas de iluminação pública, e a gente conseguiu levar o representante na secretaria, conversou, olhou no mapa, viu realmente que estava precisando resolver o problema, e está até hoje lá o benefício
para aquela população que mora naquele local. Então foi esse tipo de coisa que eu vim realizando antes de ganhar a eleição. E aí eu acho que eu fui tendo a confiança das pessoas. Isso me contribuiu muito para ter essa votação de 3.661 votos, que eu achei até bastante grande. Minha primeira campanha eleitoral, eu nunca tinha participado como candidato de nenhum pleito eleitoral, foi a minha primeira campanha. Então a gente vir candidato e sair campeão com essa votação, eu acho que foi sinal de muito trabalho, realmente andar muito, visitar muito, ouvir as pessoas, porque muitos dos problemas são simples de ser resolvidos, basta você escutar as pessoas. E às vezes falta um pouco isso em algumas pessoas. Então acho que eu tentei buscar e ter esse diferencial com coisas que eu como eleitor, identificava esse tipo de postura nos políticos. Então eu acabei implementando essa maneira de fazer política e graças a Deus deu certo. Tem essa coisa da burocracia, ela atravanca mesmo, né? O progresso, como tem aquele ditado. Porque você tem a demanda da população. A população às vezes não tem acesso a um telefone, a um canal para pedir a eliminação. Ou pede e aquilo vai para a ordem de serviço, vai lá para a lista de demandas e acaba não saindo. Mas com a interferência de um agente político ou administrador, auxiliar da administração, fica mais fácil de fato. Isso é meio, vamos dizer assim, porque também não adianta você só dizer. Eu conheço muita campanha rica aí que não vingou. Não adianta só ter dinheiro. Mas era o que eu falava com as pessoas, inclusive, quando chegava em certas localidades, comunidades, para pedir o voto. Da importância das comunidades, das localidades, de escolherem o seu representante. Porque, como você bem falou aqui na abertura do programa, o processo eleitoral, depois ele deixa números, né? As urnas deixam números. Então, se eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha votação. Eu fui o vereador mais votado de Santo Eduardo. Santo Eduardo passou muito tempo reclamando de vários problemas de serviços públicos que não chegavam em Santo Eduardo. Mas por que acontecia isso? Porque às vezes no período eleitoral eles escolhiam mal os seus representantes. E às vezes depois eles iam cobrar de quem? Não tinha quem cobrar. E a urna fala isso. Hoje, quando a gente olha pela urna, quem foi o vereador mais votado de Santo Eduardo? Dudu Azevedo. Então, aquela comunidade tem identificação comigo de chegar, de me procurar, de cobrar, de ter suas demandas sendo pleiteadas, sendo levadas aos secretários, sendo levadas aos órgãos competentes. É assim que funciona a política, né? Então, muitas das vezes, no período eleitoral, tem aquele oba-oba que a gente conhece, né? As pessoas não dão a seriedade naquele momento, e aí depois passam 4 anos não sendo enxergados, porque a pessoa teve ali, conseguiu poucos votos, não é o representante dali, então perde essa identificação. Então, se toda a comunidade entendesse que eles teriam que juntar forças e escolher um representante, que seja um representante realmente firme, né, de palavra, que os representasse, muitos problemas com certeza já teriam sido resolvidos. Eu falo de Santo Eduardo, por exemplo, pela a dimensão do município de Campos, né? Hoje a gente está no centro de Santo Eduardo, está a quase 80 quilômetros do centro. Então, assim, precisa de alguém que traga as demandas de Santo Eduardo para dentro das partes do governo, porque não é que seja uma deficiência do governo. É um município muito grande. Então, chega demanda do Parque Aurora, do Turf, de Farol, de Goitacazes, e o município todo. E aí, quem está trazendo essa demanda de Santo Eduardo? Talvez não tinha aquele representante que estivesse trazendo essa demanda. Então acaba ficando né, quem está ali fora da fila, vamos dizer assim, de demandas, está esquecido. Então hoje, graças a Deus, tem um representante para estar trazendo as demandas e aí a coisa está acontecendo. E a comunidade, graças a Deus, já tem até reconhecido isso. Muitas das coisas que a gente já conseguiu fazer antes mesmo de tomar posse na localidade de Santo Eduardo já tem me deixado bastante feliz. Eu falo que se meu mandato tivesse que terminar amanhã, eu já estava satisfeito que pelo menos eu consegui dar o olhar necessário e fazendo muita coisa que eu prometi a eles daquela comunidade. Então é isso. A política, você precisa ser representante de algum local. E as localidades precisam realmente escolher os seus representantes bem. Porque senão daqui a pouco ficam lá abandonadas, esquecidas, e não é por falta do poder público. É às vezes realmente
ter esse representante para levar as suas demandas para que aquela comunidade seja enxergada, seja colocada como prioridade também à frente de outras comunidades. E aí vai fazer política, né? Hoje somos 25 vereadores, cada um com o seu reduto eleitoral, cada um com as suas demandas para atender aos seus eleitores, às suas comunidades que os escolheram como representantes. Então é aquela disputa sadia, uma disputa de quem tem a demanda atendida primeiro. E é isso, e o governo é um só. Por que Santo Eduardo? Qual o seu reduto eleitoral? Agora é Santo Eduardo. Cláudio, eu na minha vida eu sou muito estratégico com as coisas, né? E eu não tinha reduto eleitoral, porque minha forma de lidar com a vida profissional, eu tenho, graças a Deus, muitos conhecimentos, e aí é pela cidade toda. Por exemplo, há 20 anos frequentam meus eventos moradores de Santo Eduardo, de Farol, de Goitacazes. Então, eu tenho conhecimento, graças a Deus, por toda a cidade. Mas a região norte foi uma região que eu identifiquei que precisava muito de ajuda. A região norte, acho que está aí há 20 anos, mais ou menos, não com a atenção 100% que merecia. E eu olhei antes de fazer minha plataforma política para a Câmara. Então eu olhei para os 25 vereadores que estavam na Câmara. E você começa a identificar vários redutos eleitorais ali dentro da Câmara. A maioria deles na Baixada, outros na área central. E aí eu olho para a região norte. Qual era o representante da legislação passada que representava a região norte? Não tinha esse representante. Não tinha esse representante. No passado teve. Evaldo Santana, sim. Teve o próprio presidente da Câmara, de Travessão também, que aí pega aquela região sim. mais lá para cima. Mas Levão Venâncio. nas duas últimas... Mas não. Na última não teve. Na última não teve. E na anterior eu não me recordo. Não tinha nenhum representante. Então eu falei, eu acho que é aquele local ali que está precisando de um representante para que ajudasse a resolver as questões. E eu via também que o governo... voto, cara. Mas tem que ter atenção. Tem que ter representante. Entendeu? Tem que ter representante. E ali eu fui. Me dediquei ali, graças a Deus tive uma votação boa ali em Santo Eduardo, Vila Nova, Santa Maria. Quantos votos você teve lá, você sabe o total? Ali eu tive na casa de 1.000 votos, 700 e quase 800 votos. Eu tô te provocando pouco voto justamente por isso, porque às vezes você fala assim, é mais fácil você trabalhar numa baixada, apesar de ter Nildo Cardoso, sim. Pezão, o próprio Cassiano. Mas eu falei nesse sentido, porque sim. Por mais que tivesse mais votos do lado de cá, eram mais representantes. Essas comunidades já têm os seus representantes para pedir por elas. E a região norte tava ali um pouco sem representante. E foi uma maneira, inclusive, de ajudar o próprio governo. Né? Que eu comecei a detectar que o governo precisa dar um pouco mais de atenção à região norte. Não que a gente não tenha dado atenção. Não é isso. Mas como eu falei, um município muito grande, muita demanda. Né? Foi em março do ano passado, com enchente, que devastou lá Santo Eduardo. Uma demanda antiga que a comunidade tinha, que já está sendo realizada. Inclusive, já agradeci publicamente, mas vou fazer aqui mais uma vez, agradecer ao prefeito Vladimir Garotinho, ao vice-prefeito Frederico Paes, ao secretário de Agricultura, professor Almir, ao coronel Pascoal da Defesa Civil, que tem dado ênfase realmente nesse trabalho, está fazendo uma limpeza naquele valão de Santo Eduardo, um serviço sensacional e que necessário. Moradores relatam que aquele valão não é limpo há quase 60 anos. E aí precisou vir uma enchente, destruir tudo, né? Para que a gente conseguisse a liberação do Estado, para que a gente pudesse fazer a limpeza do canal. Ou seja, estava faltando realmente um representante que trouxesse essa demanda para dentro do governo. E às vezes o governo não estava tendo a atenção de olhar por isso. E aqui eu não estou criticando o governo, não. Como eu falei, são muitas demandas, o governo precisa atender muita coisa ao mesmo tempo e às vezes fica prioridade por falta de ter um representante cobrando ali, martelando ali. Enchi muita paciência do secretário Almir, mas ele realmente foi lá ao local, visitou o local, viu a necessidade e hoje está lá fazendo. A semana passada teve fortes chuvas na região que infelizmente chegaram a ter algumas situações críticas, por exemplo, Conselheiro Josino
em outras localidades, mas Santo Eduardo, graças a Deus, passou bem por ter feito esse serviço preventivo de limpeza do canal. Então, eu acho que é isso. Eu escolhi ser o representante da região norte justamente por achar e ver que aquela população estava precisando de um representante para trazer as demandas para dentro do governo. Transporte deve ser uma reclamação Total, contínua lá claro. também. Porque aquela região lá, se você consegue um emprego aqui em Campos, não estou nem dizendo na Baixada, você não consegue ir e voltar de ônibus todo dia e o seu salário não aguenta pagar o... Não, foi o que eu falei, são quase 70 quilômetros, 80 quilômetros do centro até Santo Eduardo. É muito longe. Então, realmente, um dos desafios agora também, na parte do transporte, que como você falou, eu acho que é o principal plataforma que Vladimir deve implementar agora nesse outro segundo mandato, é a questão do transporte, porque o Campos tem essa peculiaridade. É um município gigantesco, quase mais de 4.000 quilômetros quadrados. Eu falo e brinco muito com as pessoas. A gente sai do centro de Campos e vai a Macaé, a gente vai percorrer em torno de 150 quilômetros, mais ou menos. É algo em torno disso. Se eu sair de Santo Eduardo para ir a Farol de São Tomé, é praticamente essa mesma distância. Praticamente isso, 140 quilômetros por aí. Por dentro da cidade. Então, assim, o serviço de limpeza pública do município inteiro, de transporte do município inteiro, são desafios muito grandes. Mas eu acho que eu tenho certeza que o trabalho que o prefeito vem buscando, as parcerias que o prefeito vem buscando, o prefeito já teve inúmeras reuniões junto ao governo federal, já trouxe recursos, já está lá os trâmites sendo legalizados, mas já conseguiu colocar essa questão do transporte público, por exemplo, no PAC, e já está lá na casa de 540 milhões de reais para investimento no transporte. Está construindo as estações de integração. Então, acho que esse é o movimento que o prefeito já vem fazendo durante o primeiro mandato, para já deixar preparado tudo agora para só colocar em implementação. Dá, inclusive, os parabéns ao meu amigo, parceiro de partido, Álvaro Oliveira, como eu brinco com ele, meu eterno líder de governo, que ontem foi anunciado como o secretário lá, o presidente do IMTT, e eu tenho certeza que... Você gostou da indicação dele? Muito capacitado, já esteve na pasta, conhece o município como um todo, como secretário que foi, como vereador que foi, ele conhece o município, conhece as dificuldades que tem. Eu tenho muita certeza que a Álvaro vai desempenhar um papel exemplar ali à frente do MTT, seguindo o trabalho aí do Nelson Godá também, que está nos deixando para assumir uma posição também em Niterói, nesse mesmo coisa de transporte lá, acho que o nome é Niterói Transportes, se eu não me engano. É a mesma pasta, né? Só com outra nomenclatura. Então, desejo muita sorte nesse desafio e já deixo aqui de antemão que ele pode contar comigo porque ele precisar para ajudar a desenvolver o melhor trabalho da pasta. Em 1996, o Garotinho teve 70,61% dos votos de Campos. 1996. O velho. 134 mil. Ele falou que eu pinto o cabelo, agora eu tô à vontade. 134.906 votos naquela época. Depois, Rosinha Garotinho, em 2000 e... Só lembrar aqui, pesquisar aqui. Em 2000 e... em 2012, junto com o Macoa, até disputou aquela eleição, a Rosinha fez 69,96. Quase beirando ali. E aí, quantos votos a Rosinha teve aqui em número absoluto? 667.615 votos naquela eleição. Então, isso já em 2012, né? 16 anos depois de 96, né? E agora veio o Vladimir, e havia assim uma expectativa que eu perguntei a ele aqui, nós perguntamos a ele aqui na bancada, nas entrevistas com os pré-candidatos e depois com os candidatos, falou, qual a sua pretensão de teto, né? Você quer passar sua mãe? Ele falou, não, eu queria passar meu pai, que teve mais de 70%, 70,4%. E ele ficou com 69,11%, se não me falha a memória,
chegando aqui nos números dele, 69,11, né? mesmo. Mas com um total de votos, e aí em números absolutos, 192.232 votos. Mais que os 162 mil da Rosinha, mais que os 139 mil do Garotinho. Aqui você atribui essa votação. E aí entra aquele trabalho que eu falei mais cedo, que o Aloysio fez aqui, que ele mostrava aquela tese, aquela regra. Em todas as pesquisas havia um dado comum que ele enxergou. Governo bem avaliado, com boa, ótima, ou até regular, mas com boa e ótima aprovação pela população, e o Vladimir tinha isso também, em dado momento chegava a 75% na casa, né? E Aloysio fazia aquilo muito bem, e ele mostrava, aqui aparece o bom governo, bom uso da máquina, aprovado pela população, aparece com boa intenção de voto. Naquela época era a intenção antes da eleição. E depois isso foi, né, confirmado conforme a Aloysio previa, naqueles números que ele sempre trabalhou muito bem. Como é que você viu essa vitória, que você atribui isso? Então, a vitória de Vlad nessa eleição, eu atribuo muito ao trabalho. Pode, às vezes, não parecer, eu não sei se a população consegue ter essa visão por não estar tão próximo, talvez, da política. Às vezes a população só fica próximo da política quando tem alguma demanda mais emergente a ser atendida. Quando está tudo funcionando na perfeita ordem, a gente acaba passando desapercebido. Mas Vladimir, quando a passagem dele por Brasília fez com que ele soubesse as portas certas de bater e pedir. Então, essa capacidade dele de articular, de fazer política, de pedir recursos novos, de trazer o recurso para o município, de trabalhar incansavelmente, de colocar realmente as coisas para acontecer, foi dando a ele essa perspectiva de realmente um cara que trabalha muito, que está muito ativo, está muito presente. Vladimir hoje ele conversa com o vereador, com o deputado federal, estadual, mas também conversa com a população na ponta, que às vezes manda uma mensagem para ele, e é ele mesmo que chega ali e manda resolver o problema, manda ver. Então acho que essa proximidade dele com as pessoas fez com que ele tivesse a aprovação tanto de governo quanto pessoal muito boa, né? E como eu sempre falo, toda demanda política, ela precisa ser atendida. Se você vê uma demanda e não pega ela para ser atendida, ela vai continuar sendo uma demanda, sendo um problema. E o Vladimir sempre teve essa capacidade. O Vladimir sempre viu o problema e buscou soluções para esse problema, né? Então acho que foi isso uma coisa que diferenciou muito ele dos outros prefeitos que passaram pela cidade. O Vladimir detectava, sabia quais eram os problemas da cidade, ele não dormia, não descansava enquanto ele não conseguisse pelo menos colocar no caminho. O transporte, por exemplo, como você falou, é um problema, né, que a gente ainda não conseguiu resolver. Mas o Vladimir passou 4 anos do primeiro mandato trabalhando, buscando alternativas para resolver esse problema. Então era visita a Brasília, pedia ministro, ia buscar recurso, e tentar isso, e tentar aquilo, para depois chegar em que conseguir colocar o projeto no PAC. Se não tivesse feito o trabalho anterior, se ele não tivesse detectado o problema, se ele não soubesse o problema, se ele não principalmente assumisse qual era o problema, talvez hoje a gente não tivesse a solução. Então acho que essa capacidade de saber aonde colocar os recursos, saber aonde fazer o trabalho e buscar isso para ser realizado foi a grande chave dele conseguir essa vitória tão expressiva aí nas urnas. E eu fico feliz da população ter reconhecido isso, porque, como falei, fiquei 4 anos trabalhando no governo, ali no gabinete, e via de perto o trabalho incansável, a maneira como ele tratava todos os assuntos com a mesma prioridade de sempre. Não tinha nenhum assunto que era mais ou menos prioridade. Todos os assuntos eram prioridades, mas cada um com a sua peculiaridade, buscando o recurso, o caminho certo para poder resolver. Então acho que isso foi uma grande chave que eu comparo muito essas coisas ao futebol. Eu gosto muito das comparações com o futebol. Eu sou vascaíno, graças a Deus. Coitado. Graças a Deus, sou vascaíno. Eu faço muito comparativo com futebol. Não posso falar muito não, porque nós andamos muito juntos lá. Fluminense. Então... estamos muito perto um do outro. Você viu a inteligência artificial ontem? Fluminense, vocês têm que agradecer a gente. Papai Eurico. Papai Eurico. Você sabe que eu tava naquele tempo, aquela treta toda, aquelas coisas, eu acompanhava, porque eu era repórter setorista,
de futebol. Você deve ter um quadro de Eurico Miranda na sua casa. Entrevistei muito Eurico Miranda, com aquele charuto cheiroso, que ele só fumava Havana, filho, só cubano. Então, assim, mas vamos lá, você compara muito ao futebol, né? Eu comparo muito ao futebol. E assim, o futebol, você tem o treinador e tem 11 jogadores em campo. Então, você saber escalar o time faz o time ter sucesso ou não. Eu como vascaíno passei vários sufocos aí por treinadores que não souberam escalar o time da maneira correta. E o Vladimir tem essa habilidade. Ele sabe escalar o time. O Vladimir eu brinco com ele é Romário naquela época do Vasco. Foi jogador e treinador ao mesmo tempo. Né? Então, e ele sabe escalar o time. Sabe colocar o goleiro certo, o lateral certo, o zagueiro certo, o meio campo certo, o atacante certo. Isso dá certo. Não tem jeito. Quando você escala seu time de maneira correta, a tendência de você colher bons frutos é absurda. A harmonia entre técnico e comando e comandados comandante e comandados assim, fundamental. Quando desarmoniza qualquer setor, volta tudo e nada dá certo. Isso, então, assim, a capacidade de Vladimir de montar um governo sólido, de pessoas experientes, técnicas, que pudessem realmente trazer soluções para as demandas que, assim, cabe ao líder apontar o caminho, né? E os liderados trazer as soluções para serem debatidas na mesa. Me lembro que tinha 2, 3 meses de governo, aí a Luiz estava na bancada aqui, do nada acho que a gente estava conversando com alguém que eu não me lembro quem, não era Vladimir, era alguém do governo, falou: Cláudio, qual a maior virtude de Vladimir? Eu falei: eita, só começando, falei: cara, rapidamente falando assim, sem pensar muito, é a equipe. E aí tinha uma crítica muito grande ao Rafael também, naquela época, os cabelos brancos, que não tinham cabelos brancos, que tinham experiência, aquela coisa, mas eu não fui nem só pela questão de cabelos brancos ou não, que eu acho interessante e importante contar com essa experiência, mas sobretudo pelos nomes, pelos quadros que foram apresentados. E olha que estava começando. Você pega um Almir, você pega vários... Marcelo Férez na educação, que é uma pasta sensível e a pessoa muito caráter e técnico também para executar. O próprio Nelson Godard, com a dificuldade Marcelo toda que é mais tinha. Técnico, menos pessoal. A relação dele pessoal não é boa. Mas... O próprio Nelson Godard, né, que é formado na área. O Godard aqui. Para poder fazer o trânsito realmente da cidade. Resolver o nosso início de governo, as reuniões com o pessoal das vans e o pessoal dos ônibus eram assim, muito conflituosas. Então acho que precisou o Vladimir, junto com o Nelson, junto com toda a equipe, entrar ali, entender a demanda de um, entender a demanda do outro, para a gente conseguir equacionar e ter pelo menos uma tranquilidade. Hoje a gente vê uma tranquilidade maior no setor, né? Obviamente temos as coisas que precisam ser avançadas, isso aí sempre vai ter, e a gente sabe que tem, mas foi o trabalho técnico de chamar, conversar, detectar, e com o tempo foi ganhando a confiança. Né? E foram vendo que tudo que foi tratado, prometido, estava sendo cumprido. Dentro de um plano de trabalho que tinha uma sequência, né? Para a gente conseguir dar atenção a todas as áreas possíveis aí com essa parte técnica. Então, o atributo também é isso. É uma grande equipe que o prefeito conseguiu montar. Acho que quando você monta uma grande equipe, você consegue dar o caminho e aí, obviamente, você vai recolher muitos bons resultados, e a prova foi essa votação aí. Só para fechar aqui, já são 8h03, avancei aqui, também a gente começou mais tarde um pouquinho, mas só para fechar esse bloco, tem vários comentários aqui, depois a gente vai registrar, mas sobre essa questão ainda de eleição e de números dessas urnas de 6 de outubro. Assim, logo depois da eleição, o Cristiano Abreu Barbosa escreveu lá no Ponto de Vista, a coluna dele, no seu blog, o seguinte: vitória emblemática de Vladimir na 98, que sempre dito aqui por Aloysio, por essa bancada, sempre conversamos com um garotinho sobre isso aqui também uma vez, sempre foi assim o bastião, sempre foi resistente aos garotinhos. Tanto que na primeira vez, o Vladimir ganhou no primeiro turno de 2020 com 18 votos de Caio. Sim. Depois perdeu com um caminhão de votos. Sim. Segundo turno, o Caio disparou, 98 só deu Caio. E quase que vai para vir a prefeito. Há quem diga que se tem mais 1 ou 2 semanas de disputa, Caio continua naquela crescente. Caio podia passar.
Enfim, mas negócio de si não existe, né? Inclusive, mandar um abraço ao deputado Caio Viano também, que hoje faz parte do nosso grupo também. Agradecer muito a ele. Então, eu quero te perguntar justamente sobre ele. Aí você fica à vontade para falar sobre ele. Porque aí Cristiano coloca isso como essa vitória emblemática justamente na conta do Caio. Você atribui essa vitória na 98. A vinda do Caio, se ele não viesse, não teria essa vitória. O Vladimir já havia avançado em quebrar essa resistência nessa 98. Tem o vice-prefeito que é da 98, é a Pedra, para quem não sabe, é a área central da cidade, onde tem aqui, e que não é lá essas coisas de voto. Tem muito voto, claro. Sim. Mas a maior é a 76. Então, assim, nós somos a terceira zona eleitoral do município. Como que você contabiliza e entende esses números da 98? Os números da 98 eu atribuo primeiramente ao trabalho que o Vladimir e o Frederico conseguiram fazer dentro do município durante os 4 anos. Era uma área que era muito criticada porque uma cidade desordenada acaba ficando feia, ficando cheia de buraco, ficando suja. Então acho que os últimos 4 anos anteriores ao Vladimir, a cidade ficou um pouco abandonada nesse quesito. Quando o Vladimir e o Frederico entram e conseguem organizar aquilo de novo, e aí a 98 como um todo começa a enxergar a boa vontade, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, de realmente ter um olhar mais sensível para essa área, a visão da figura do Vladimir na 98 já muda bastante. Se você me perguntasse se talvez numa eleição agora Caio Vladimir na 98, qual o resultado seria, eu costumo te dizer que poderia dar até um empate técnico, porque Caio, com a tradição da família dele, sempre teve muitos votos na 98, mas o trabalho que o Vladimir desempenhou durante os 4 anos de mandato proporcionaria a ele uma disputa ali quase de igual para igual. Mas a vinda do Caio para o nosso grupo, e aí sim, aí consolida de vez, porque aí você vai ter os 2 personagens que pudessem ter uma das maiores disputas eleitorais desse ano, talvez fosse a 98. Fora outras áreas do nosso município, a 98, caso o Caio tivesse sido candidato, eu acho que daria uma disputa bastante interessante de se ver e se analisar. Mas hoje eu atribuo sim. Quando o Caio vem para o grupo e participa da eleição do Vladimir, aí acaba consolidando de vez a figura do Vladimir na 98, e aí a vitória veio de forma muito importante, pela primeira vez na história. Um representante da família Garotinho ganhando ali na 98, com a ajuda do Frederico, com a ajuda do Caio, foram muito importantes. Eu falo que eu não estou tirando o mérito do Caio disso. Eu estou só tentando avaliar o trabalho que o Vladimir fez em prol das comunidades, das pessoas da 98. Eu acho que seria uma disputa boa de ver, mas que Caio somou muito com isso, com certeza. Aí não tenho dúvida nenhuma que essa vitória pode ser atribuída sim a essa parceria Caio-Vladimir, e que a população de Campos pode ter certeza aí que vai dar muitos frutos ainda para o nosso município. Tem, assim, conversando com os especialistas também, meu querido Jorge Gomes Coutinho, professor da UF, cientista político, outra fera que a gente tem aqui, pensador, assim, tem um momento de política no Brasil, em Campos está nesse mesmo nível, é muito conservador hoje, né? Às vezes dá aquela pendulada, como o George mesmo já falou, mas não tanto mais, né? Então assim, fica muito mais à direita, muito mais ao conservadorismo, e o Vladimir também se identifica com esse grupo, tanto é que trouxe aqui os representantes da direita, mais expoentes no Brasil, né? Com certeza. O filho de Bolsonaro, teve o Nogueira também. Teve. O senador Portinho presente. Também isso pode... Mas, enfim. E outra coisa, que também alguns especialistas falam, ou que alguns comentaristas trazem pra gente, que a própria... o distanciamento do pai e da mãe dentro do governo pode ter ajudado ele a quebrar essa rejeição, essa resistência no centro. Eu acho que eu não comparo muito essa distância. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que o Vladimir tentou fazer no governo dele é ter a identidade política dele, né? Não teve distanciamento de pai, de mãe. Eu acho que família é algo sagrado que a gente não de família não, eu digo dentro do governo. Porque assim, muito se esperava
do Vladimir político. Então acho que ele conseguiu mostrar que ele realmente aprendeu com os erros e os acertos dos pais, né? Que eu acho que foi a principal escola política que ele teve. Automaticamente depois a vida foi, às vezes, lapidando ele um pouco em outros aspectos políticos, mas esse distanciamento para ele colocar a nova história. Tá ali o slogan na cidade, uma nova história. Porque ele mesmo sendo o candidato, ele mesmo sendo eleito, ele mesmo sendo prefeito, executando, porque ficava muito aquele negócio, será que o Vladimir vai conseguir executar todos os desafios que Campos teria pela frente? Então ele conseguiu e isso deixou hoje, está aí sendo considerado um grande líder estadual, com essa votação inclusive dando ainda mais cacife para estar sendo comparado a grandes líderes estaduais e participando de muitas mesas de reuniões políticas, e isso proporcionando a Campos investimentos, olhares de empresas, as empresas enxergando Campos sendo administrado como um prefeito sério, jovem, competente, que trabalha muito. Acho que essa contribuição foi mais nesse sentido, nessa linha. Só para fechar, 8h11, só rapidinho. A Luísa Abreu Barbosa escreveu naquela semana após a eleição, lá no blog Opiniões, a última frase que eu vou pegar do artigo dele, da publicação dele. Da matéria dele. Os Bacelar seguem virgem de segundo turno. Você acha que eles foram os maiores derrotados dessa eleição? Eu não vejo grandes derrotados, de forma alguma. Eu vejo sim, o trabalho que o prefeito fez foi um trabalho muito bom. Acho que anteriormente ao início do processo eleitoral, todas as pesquisas já mostravam que o resultado estaria caminhando para essa faixa aí de quase 70% da votação que o Vladimir teve. Mas assim, busca de posição. Eu também entendo que eles tinham que colocar candidato, se posicionar, estar ali presente no processo eleitoral. Faz parte da política isso, mas o resultado era praticamente sabido, né? Política só se confirma na urna, mas todas as pesquisas eleitorais davam. E eu faço a pergunta aqui, deixando no ar. Será que só nós tínhamos essas pesquisas? Será que só a mídia tinha essa pesquisa? Será que só o grupo de Vladimir tinha essa pesquisa? Obviamente não, né? O outro grupo também tinha a pesquisa, mas aí a gente entende que era uma maneira de se posicionar, de estar presente, de estar fazendo política, e é plausível. Todo mundo tem que ter o direito, e a política é boa por isso. Sempre você precisa ter um contraponto. Então acho que até o contraponto sendo uma maneira, às vezes, mais dura, que eu não concorde com isso, né, que seja uma maneira mais dura, mas ter o contraponto é importante. Então acho que isso cresce a pessoa, faz a pessoa olhar as coisas com outros olhos e engrandece o trabalho. Então assim, isso tornou a vitória de Vladimir um pouco maior, porque teve disputa, né? Talvez se não tivesse um outro candidato, o resultado seria praticamente o mesmo, mas não teve disputa. Então essa disputa ainda engrandeceu ainda mais o trabalho e a vitória de Vladimir. Então é importante sempre. Não acho que foram grandes derrotados, não. Pelo contrário, vieram, marcaram posição, são um grupo de oposição. Apesar de eu não concordar em algumas formas de fazer oposição, acho que a oposição dá para ser feito de maneira um pouco mais diferente, mais calma, mais tranquilo, sem muita agressão e sem muito ataque. Isso é uma coisa que eu falo muito e falo abertamente com várias pessoas que me perguntam do grupo deles. Não é nada que eu estou falando aqui pela primeira vez, que eu falo escondido, pelo contrário, que eu sou contra essa política muito agressiva. Eu acho que a cidade de Campos não precisa disso. Hoje a gente tem o Rodrigo fazendo uma política estadual como presidente da Alerj, muito provavelmente vai ser reeleito agora de novo presidente, pelo que tudo dos bastidores estamos ouvindo e falando vai acontecer. Então assim, a soma de forças, Campos pode ganhar muito mais, mas isso não precisa estarem juntos, podem continuar sendo oposição, mas dá para somar força, fazer uma política um pouco menos agressiva, ajudando mais, sentando mais, conversando mais, porque a gente conversa com todo mundo.
aqui nós estamos numa entrevista, mas nós estamos conversando. Você tricolor, grato ao meu saudoso Eurico Miranda, mas nós estamos aqui conversando. E vida que segue. Sim, claro. Assistindo um jogo, você vai estar torcendo um jogo, você vai estar torcendo pro Fluminense e eu vou estar torcendo pro Vasco. Isso é normal. Então, a crítica que eu faço, é uma crítica boa, é que essa questão agressiva não seja mais colocada na mesa. Acho que sentando, conversando, tomando um café quentinho e aí com açúcar ou adoçante, cada um escolhe o que quer melhor. Campos tem muito a avançar para ter bons frutos contra isso. Tô vendo o seu Marco falar, ô menino! Por aí. É desse jeito. Mandar um abraço para o seu Marco Bacelar também. Tive com ele na cerimônia de diplomação. Eu gosto muito dele também. Ele me deu um abraço. A gente ficou feliz de ter me conhecido. Também fiquei feliz de ter conhecido ele. E é isso. Eu sempre que às vezes passa, apesar de todas as coisas que a gente não concorda também, ainda mais para parte pessoal. Discordar faz parte. Esses ataques pessoais, não concordo com nada disso, não gosto, falo também, mas assim, é aquilo que você falou, né? Não precisa concordar com tudo, mas às vezes eu vejo ele na rua, quero dar um abraço nele, paro o carro, vou lá dar um abraço, mas ele tá sempre com a camisa do Flamengo, aí desanima um pouco de ficar dando abraço. Eu acho que... Você também é flamenguista, Anderson? Eu acho que Campos vive um momento histórico. Pela segunda vez. Campos já teve 2 governadores e hoje Campos tem um presidente da Alerj. E tem um prefeito muito bem avaliado. Então acho que é um momento histórico de sentar à mesa, conversar, trazer recursos para o município, fazer essa cidade avançar ainda mais. Campos já é considerado uma metrópole, né? Em números, pelo IBGE, população, enfim, tudo que os dados do IBGE trazem. Campos já é considerado uma metrópole. Então, a gente acho que é um momento histórico que a gente precisa analisar isso com muito carinho, muito cuidado, porque 4 anos passam muito rápido. E aí, será que nós vamos ter outro momento histórico desse? Então, acho que é a hora de fazer as coisas acontecerem agora. Boa. Aqui, hoje, 17. Minha nossa, eu preciso fazer um intervalo desde 8. Antes de 8, rapidinho a gente volta, só pra gente voltar, e aí a gente vai falar de Câmara. Vamos falar dessa eleição aí de 2026, que passa pelo Rodrigo Bacelar, passa pelo Vladimir. Sim. Enfim, outros assuntos aqui ainda nesta manhã com você, Dudu. Rapidamente, uma pausa aqui no Folha no Ar, você continue ligado. A gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica agora muito boa para você investir o seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade. Dica de quem realmente sabe colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. É o pessoal da Nauta XP. Confira aí.